Olá pessoal, tudo bem? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês aqui dentro do nosso módulo de estruturas lógicas um vídeo, um bloco em que eu vou trazer para vocês aqui alguns exercícios de fixação para a gente poder reforçar a questão das leituras da condicional, que a gente acabou vendo aí em blocos anteriores, ok? Bom que a gente dá uma revisada e começa a imaginar aí situações que podem se aproximar do que vocês podem enfrentar em provas. Então aqui, o negócio é o seguinte, ó. Reescreva as proposições usando as equivalências apresentadas. Então a primeira que eu coloquei para vocês aí é: se estudo, então não viajo. E aí ele está dizendo que essa sentença tem que ser equivalente a uma sentença que traga o implica. Pessoal, vamos nessa. Olha só. Implica, a gente viu que é um cara que eu vou carimbar no lugar de quem? No lugar do então. Ou onde eu estiver enxergando o então, eu posso colocar quem? O implica. Então guardamos, onde tiver o então, eu coloco o implica. Ou o contrário, onde tiver o implica, eu jogo o então. Nesse caso aqui, então, se eu pegar essa minha primeira sentença, olha, ela tem aqui o então. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o implica, perfeito? Então qual seria a leitura que eu faço aqui? Se estudo implica não viajo, aí fica muito estranho, certo? A gente tira esse se, porque aí lembra que eu falo com vocês? Quando a gente troca o então pelo implica, ou a mesma ideia, por exemplo, com somente se, a gente arranca quem da frase? Eu arranco o se então, tiro o se então fora e jogo ali quem? O implica, perfeito? Então daí a gente tira que estudar implica não viajar. É o que a gente vai ter que deixar indicado aqui, ok? Estudar implica não viajar. Essa é uma equivalência em que a gente faz uso do implica. Tudo bem? Lembra, né? A ideia da condicional é ir do início para o fim, do se em relação ao então. Então a lógica da implicação aqui é justamente essa, a de que estudar, no sentido da setinha mesmo, né? Que a primeira implica a segunda. Estudar implica não viajar. Bora para a próxima. Vem comigo, dê uma olhadinha no meu segundo exemplo. Quando corro, fico cansado. É equivalente a aí uma parte, se a outra. Então eu quero que você faça para mim a equivalência usando o se dessa sentença, só que no meio da frase. O que eu vou precisar que você se lembre então? Quando eu coloco para vocês, olha, que quando eu corro, eu fico cansado, é como se eu tivesse ali o se, né? Se corro, concordam? Se corro, então eu fico cansado. Então tá aqui, olha. Quando corro, se corro, então eu fico cansado. E aí se eu quero, numa reescrita, empurrar o se para o meio da frase, quem que vai ter que ficar grudado nesse se? Olha, é quem já estava grudado nele aqui, que é o corro. Então eu vou colocar aqui, olha, se, aí eu coloco o corro aqui no final, se corro, e aí significa então que o fico cansado é por onde eu começo a minha reescrita, a minha equivalência. Então fica reescrito assim, olha, eu fico cansado se eu corro. Essa é a equivalência para a sentença que tinha sido apresentada. Então tentem perceber qual foi a minha jogada aqui. Primeiro que eu peguei a sentença com o quando, ok? Então aí eu já estava atento ao fato de que o quando ele vai ser um elemento que pode ser substituído pelo se. Então já automaticamente eu parti para aquele terreno que me dá um pouquinho mais de segurança, que é enxergando o se então. Fiz a leitura então como se corro, então eu fico cansado. A partir daí, eu quero uma equivalência dessa equivalência que eu encontrei, que aí agora eu quero empurrar esse se para o meio da frase. Então é onde a gente escreve que eu fico cansado se eu corro, para que eu possa empurrar ali o se para o meio da frase, tá bom? Muito bem, passamos por essa. Bora para a próxima. Comer é uma condição para estar feliz, é equivalente a uma coisa quando a outra. Aí você vai perceber que eu jogo o quando para o meio da frase. Eita, Bruno, é para não me dar sossego mesmo, não é? Quando eu acho que eu estou começando a pegar as ideias, você vem aqui para fazer um nó na minha cabeça. Isso, na verdade, é para desatar o nó, né? Se está dando nó aqui agora, que bom então, é porque muito provavelmente esse nó se daria na hora da prova. Então, já vamos desamarrar aqui todos os problemas que você, porventura, tiver com relação a essas leituras de condicional. Então, para início de conversa, quando eu digo para vocês que comer é uma condição suficiente para estar feliz, essa condição suficiente, ela tem a ver com um conectivo se então.
E aí a gente sabe que a condição suficiente é aquela que vai estar grudada em quem? É a que vai estar grudada no se. Então lá vamos nós. Quando eu digo para vocês que comer é condição suficiente para estar feliz, eu digo que se como, então estou feliz. Ok? Se como, então estou feliz. Então, ó, eu fiz uma equivalência dessa para aquela que é o mais natural para a gente, que é usar o se então, ok? E como comer é a condição suficiente, eu coloquei como grudado ali no se. Agora a gente tem que fazer a equivalência disso para uma outra que vai ter que ter o quando no meio da frase. Então, se fosse para eu trocar esse se pelo quando, como que ficaria? A minha escrita aqui seria quando como, é isso, olha? Quando como, estou feliz. Então aqui eu quero empurrar o quando para o meio da frase. O quando no meio da frase fica assim, olha, quando como. Só que aí então no início eu vou ter que colocar o quê? O estou feliz. E aí eu passo a ter estou feliz quando como, certo? Porque aí o que a gente fez? O quando, ele acaba fazendo o papel do se, que é como se tivesse sido deslocado para o meio da frase, e aí você vai perceber que tem coerência, como tinha sido colocado aqui, né? Quando eu digo que comer é condição suficiente para estar feliz, esse quando, como ele está aqui no lugar do se, eu continuo tendo, ó, o comer aqui como condição suficiente. Perfeito? Então tá aqui, ó. Comer é condição suficiente para estar feliz, acaba sendo equivalente a estou feliz quando como. Bora para o próximo exemplo. Dá uma olhadinha nessa que está aqui. Dormi pouco, pois acordei cedo. É equivalente a, aí eu coloco alguma coisa, uma expressão que tenha que ter o se, então. Aqui esse espaço não precisa ser preenchido não, tá? A frase é essa, olha. Dormi pouco, pois acordei cedo. E aí eu quero que você reescreva isso usando um se, então. Então lá vamos nós. Vejam, o que eu vou ter aqui, ó. Aqui a gente tem aquela história do pois. E o que eu falo com vocês? Se aparecer uma situação em que você tenha lá o pois, tente observar o que vem antes e o que vem depois como consequência. Então, quando eu digo para vocês, olha, que eu dormi pouco, pois eu acordei cedo, o que vem aqui como consequência? Consequência foi ter dormido pouco, porque antes eu concluo que eu acordei cedo, ou é o contrário. Antes eu dormi pouco e aí eu concluo que eu acordei cedo. Cuidado, olha, eu estou te falando, eu dormi pouco, aí eu vou te explicar, essa é a conclusão, tá vendo? Olha, eu dormi pouco. Por quê? Porque eu acordei cedo. Então esse dormir pouco funciona para mim como se fosse a minha consequência. E esse acordei cedo funciona para mim como se fosse o meu antecedente. Certo? Então antes eu garanto que eu acordo cedo para que, e aí eu concluo que com isso, né, pelo fato de eu ter acordado cedo, eu acabei dormindo pouco. E a minha leitura então seria, se o que, já que o antecedente, já que o que vem antes é o acordei cedo, então fica se acordei cedo, então eu dormi pouco. Se acordei cedo, então dormi pouco. Ok? Muito bem, passamos por mais essa. Dá uma olhadinha nessa. Ser feliz é uma condição necessária para ser brasileiro. É equivalente a uma coisa, somente se, a outra. Então, ó, ser feliz é condição necessária para ser brasileiro. Eu tenho aqui uma condição necessária, então eu tenho uma ideia de se então, perfeito? Se uma coisa, então outra. O que é a condição necessária? Ou onde que é o lugar da condição necessária? O lugar da condição necessária é depois do então. Então, já que está aqui, olha, que o ser feliz é a condição necessária, significa então que o ser brasileiro acaba sendo o que fica grudado no si. Ah, professor, eu coloquei se sou feliz. Não, aí está errado. Se você coloca se sou feliz, você prende o ser feliz ao se. É como se você estivesse colocando o ser feliz como condição suficiente. E aí não é isso. Você tem que colocar primeiro, então, sou brasileiro. Olha, se sou brasileiro,
então eu sou feliz. Se sou brasileiro, então eu sou feliz. Num primeiro momento, eu só peguei essa sentença que está aqui e fiz uma escrita para aquilo que é o mais comum, certo? Eu fiz uma equivalência. Então, ó, ser feliz é condição necessária para ser brasileiro. Eu fiz uma equivalência daquela que está ali para a forma mais comum que a gente tem, que é o se então. Se sou brasileiro, então sou feliz. E aí fica coerente? Sim, porque aí você vai perceber que o ser feliz está ali depois do então, fazendo o papel de condição necessária. Maravilha. Só que aí eu quero que você agora faça a equivalência dessa equivalência que eu meio que já fiz naturalmente, usando o somente se. Então, somente se é dos elementos que mais vai exigir a atenção de vocês caso apareça na sua prova. O somente se, a gente sabe que ele vai ser sempre carimbado no lugar de quem? No lugar do então. Ou eu tiro o então para no lugar dele colocar o somente se. Então, na nossa frase, como eu tinha aqui o então, ó, se o então está aqui, é aqui que entra o somente se. E aí é onde eu falo com vocês. A gente arranca fora o se e o então, ó, arranquei fora esses dois elementos que passam a ideia de condicional. Então, arranquei fora o se e então, e aí eu estou colocando o quê? O somente se, perfeito? Daí, então, a gente conclui que eu sou brasileiro, somente se eu sou feliz. E aí, lembrem-se, qualquer dúvida sobre essa escrita aqui, por exemplo, usando o somente se, volte aí, né, no nosso bloco teórico, em que eu expliquei lá para vocês as questões das leituras da condicional e que a gente viu lá aquele exemplo da pessoa que nasceu em BH e que nasceu em Minas Gerais, para a gente entender essa estrutura do somente se, perfeito? E aqui para a gente, de forma automática, que o nosso combinado é, onde eu tiver o então, eu encaixo somente se. E assim, ser feliz é condição necessária para ser brasileiro, acaba sendo equivalente a sou brasileiro, somente se eu sou feliz, perfeito? Ah, professor, eu troquei, eu só coloquei ali sou feliz somente se sou brasileiro. Então pronto, você só caiu na pegadinha que o examinador queria que você caísse mesmo. Lembre-se que num se então, não é a segunda somente se a primeira, é a primeira somente se a segunda. E por isso então, a gente coloca como regra prática que no lugar do então, você encaixa ali o somente se, tá bom? Mas a gente já deu também as justificativas teóricas aqui, dentro do nosso módulo de estruturas lógicas, para justificar esse somente se. Vamos lá. Caso trabalhe muito, poderei me aposentar. Acaba sendo equivalente a... O que aqui é condição necessária para quê? O caso trabalhe muito, poderei me aposentar, esse caso aqui, ele passa uma ideia de condicional, certo? Caso eu trabalhe muito, eu poderei me aposentar. É como se fosse o se. Se eu trabalho muito, então eu poderei me aposentar, perfeito? Então, ó, no lugar desse caso, eu coloco o se. Se trabalho muito, então poderei me aposentar. E aí eu digo então que essa sentença vai ser equivalente ao que? O que é condição necessária para o que aqui? Trabalhar é condição necessária para me aposentar ou me aposentar é condição necessária para trabalhar? Para você que não conhece esse verbo aí mais, né, para você que, olha, que palavra diferente essa que está aí, aposentar, isso não faz parte mais. Então tá aí, olha. É uma frase que já está fora de contexto, né? Mas vamos lá, ó. Dentro, então, não precisa levar, né? Tipo assim, ó, fiquemos aqui. Só com o que está escrito. Então, o poder me aposentar, nesse caso, é a condição necessária para que eu trabalhe muito. Então, a leitura que a gente faz aqui é essa, olha. Poder me aposentar, poder me aposentar, poder me aposentar é condição necessária para trabalhar muito, ok? Então tá aqui, olha. Um verbo que já foi muito conjugado, outrora, não é? Vamos lá, ó. Seguindo. Poder me aposentar, então, fica como condição necessária para trabalhar muito. Próximo. Vou à praia sempre que faz calor. É equivalente a
Aí eu quero que você faça uma construção em que a gente utilize o termo é consequência de. O que é consequência de quê? Bom, então vamos lá. Vou à praia sempre que faz calor. O sempre que acaba fazendo o papel do se, né? Vou à praia sempre que faz calor. Esse sempre que vem para substituir o se, para passar ali a ideia da condicional. Então esse sempre que é como se a gente estivesse fazendo a leitura inicialmente como vou à praia, ó, já vou tirar o sempre que e vou colocar aqui, olha, vou à praia se faz calor. Perfeito? Muito bem. Vou à praia se faz calor, aí eu quero que você traga para mim essa sentença. Então a gente já fez uma equivalência aqui. Só de você escrever o sempre que usando o se, você já fez uma equivalência, certo? E diga-se de passagem, das leituras mais importantes que a gente teria aqui, que é o momento em que você está percebendo que aquele sempre que faz o papel da condicional. Maravilha. Aí agora você vai trazer para mim a ideia da consequência. O que é consequência para quê? Então, vou organizar reescrevendo o seguinte, ó, se faz calor, então eu vou à praia. Se faz calor, então eu vou à praia, ok? Então vejam, peguei o sempre que, joguei o sempre que, joguei no lugar do sempre que o se, e a partir daí eu organizei essa minha leitura. Então o caminho, né, o feijão com arroz, o basicão do que o cara está apresentando ali é entender que vou à praia sempre que faz calor, que isso aqui acaba sendo equivalente a se faz calor, então eu vou à praia. E agora, dessa leitura mais organizada, ou pelo menos numa estrutura mais comum aos nossos olhos, a gente tenta enxergar o que é consequência e o que seria o consequente e o que é o antecedente. Então, estão lembrados? Na estrutura de uma condicional, sempre que eu tenho, aliás, o que tiver entre o se e o então, acaba sendo o quê? O meu antecedente. E o que vem depois do então é que é a minha consequência. Então agora a gente consegue perceber que ir à praia, ó, isso que daqui é que é a consequência, perfeito? Ó, ir à praia é consequência de, e aí a gente coloca, é consequência de fazer calor, ok? É consequência de fazer calor. Aí aqui a gente só faz a reescrita, né, adaptando um pouquinho aqui a questão do verbo, para que a gente consiga adaptar a ideia da proposição lógica a uma leitura correta também do português. Então a gente traz a parte, né, que fala ali sobre ir à praia, o vou à praia, a gente escreve como ir à praia, e o faz calor a gente adapta aqui para fazer calor. E aí passamos a ter uma leitura do tipo, ir à praia é uma consequência de fazer calor, de acordo com a leitura que nós tínhamos ali inicialmente, ok? Então percebeu a habilidade que eu vou precisando que vocês tenham? E ó, se estiver conseguindo desembolar essas questões aqui, vocês podem ter certeza que estão preparados aí para o que porventura pintar na sua prova, porque aqui eu estou realmente tentando mexer com várias possibilidades, mas para que vocês peguem mesmo segurança e, se for o caso, batam cabeça aqui, se tiver vacilando em alguma coisa é bom que vai corrigindo, mas ó, aqui a gente pegou o sempre que, trocou pelo se, depois organizou o se na forma normal e ainda adaptamos aqui o que é antecedente, né? Identificamos aqui o que é antecedente e o que é consequente. Coisa linda, maravilha. Então aqui, ó, a questão do tempo verbal, só para deixar claro, professor, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, é consequência de ter feito calor, de fazer calor, questão do tempo verbal não tem problema nenhum, tá bom? Se você colocar, por exemplo, fez calor, fará calor, vai fazer calor, isso não tem problema. O que eu preciso que vocês entendam do ponto de vista lógico é que nessa construção, grosso modo, o que eu preciso que vocês entendam? Que a parte da praia, nessa reescrita, ia ter que estar no início, e a parte do fazer calor no fim. Só que aí também, conforme eu falei, é de se esperar, né, que o examinador traga uma reescrita que tenha também coerência com o português, né, que a gente não leia uma frase que a gente fique ali com aquele incômodo de que, poxa, o cara fez ali a transformação lógica, mas a frase ficou estranha pra caramba, né? É isso que a gente torce para que não aconteça. Apesar de ainda assim, vez ou outra, pintar algumas coisas que até a gente que não é da área do português lê e fala assim, nossa, mas o cara mandou mal aqui, né? Mas tudo bem.
Então, questão de tempo verbal, onde eu quero chegar? Mais uma vez. Não vai ser você que vai ficar corrigindo o verbo na prova de raciocínio lógico, certo? Você já tem a prova de português para dar conta disso. Aqui o que eu preciso que vocês entendam é a estrutura, tanto que é o modo que a gente está trabalhando, das estruturas lógicas, do esqueleto da frase, que você consiga entender que a transformação aqui tinha que passar por esses passos, ok? Show de bola, maravilha. Dá uma olhadinha nessa que está aqui. Limpo minha casa somente se recebo visitas. Limpo minha casa somente se recebo visitas. Vai ser equivalente ao que, quando, o que. Então, ó, não é para ficar viajando. Ah, o somente se que blá 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 é bicondicional. Não, primeiro que você ainda está na fase de olhar para o somente se e ainda achar que isso aqui é uma bicondicional. Ah, fala sério, hein? Me ajuda aí que você pulou então algumas casinhas para chegar nesse bloco aqui. Andou atropelando algumas ideias aí, porque o somente se, a gente já está cansado de saber que não é bicondicional. Somente se, qual que é o nosso combinado? Tire o somente se e carimbe no lugar do somente se o então, para você não sofrer. Então você vai fazer a leitura daquilo ali como se fosse limpo minha casa, então recebo visitas. Ou seja, se limpo minha casa, então eu recebo visitas, ok? Se limpo minha casa, então eu recebo visitas, vai ser equivalente ao que? Quando o que, acontece o que? Então o quando, ele entra no lugar do se. Como eu vi que o se está aqui, olha, no se limpo, então eu vou ficar com quando limpo minha casa, quando limpo minha casa, vírgula, recebo visitas. Perfeito? Alguma coisa assim. Quando limpo minha casa, recebo visitas. Isso porque você vai se lembrar que no lugar do somente se, você vai colocar o então. E a partir daí, tendo ali o se, então, lembrar que o quando, ele acaba entrando no lugar do se, perfeito? Então, ó, quando limpo minha casa, recebo visitas, seria equivalente daquela ali, ó, limpo minha casa somente se eu recebo visitas. Perfeito? Maravilha. Tem mais uma? Tem. Dá uma olhada nessa aí, ó. Como a garrafa estava cheia, eu fico tentando lembrar de onde que vem as inspirações para as frases que eu vou colocando aqui. Mas tá aí, olha. Como a garrafa estava cheia, o leite derramou. Então tá aqui, olha. Esse como vai fazer o papel do se então, certo? Como a garrafa estava cheia, o leite derramou, então é como se fosse, olha, se a garrafa estava cheia, então o leite derramou. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o se e vai deslocar esse se para o meio da frase, perfeito? Trazendo esse se aqui para o meio da frase, vai ficar assim, olha, se a garrafa estava cheia. Então, ó, o se a garrafa estava cheia está para cá, e aí significa então que o leite derramou vai lá para o início da frase, certo? O leite derramou, se a garrafa estava cheia, perfeito? Tiramos aquele como, colocamos o se. No lugar do se, aliás, eu tive que pegar esse se e deslocar para o meio da frase. Então ficamos ali com se a garrafa estava cheia, e aí o leite derramou vem para o início. Ok? O leite derramou se a garrafa estava cheia. Você vai perceber então, ó, que a condição suficiente continua sendo o quê? A garrafa estava cheia. A gente não viu aqui, ó, a garrafa estava cheia que estava grudada ali no se. Então pronto, ó. Isso aqui continua sendo condição suficiente, isso aqui continua sendo condição necessária. Tá tudo lindo, só que escrevendo de uma maneira um pouquinho diferente. E olha o que eu estou fazendo questão de reforçar com vocês em todos os exemplos. Essas frases são equivalentes, ok? Essas frases aqui, elas são equivalentes. Mesmo que a gente não esteja usando aqui nenhuma regra de equivalência. A simples reescrita, a simples substituição, né, a simples troca de um como por um se, por exemplo, isso aqui já funciona como uma equivalência do ponto de vista lógico, tá bom? Então tá aqui, olha. Bora para a próxima.
Estudar direito tributário é uma condição necessária para que Daniel seja auditor fiscal da Receita Federal. Está dizendo que essa sentença é equivalente a, e aí tem isso que está aqui, já que isso que está aqui, ok? Então lá vamos nós, ó. Ele coloca para mim que estudar direito tributário é a condição necessária. Como a gente tem aqui condição necessária, então vou colocar aqui, olha, meu se então. Ó. Condição necessária. Condição necessária é o estudar direito do trabalho. Desculpa, direito tributário. Então tá aqui, olha, condição necessária tá aqui, olha, estudar direito tributário. E aí ele coloca, estudar direito tributário é a condição necessária para que Daniel seja auditor fiscal da Receita Federal. Então, o Daniel será auditor, isso vem para frente, ó. Daniel, auditor. Então, no primeiro momento, essa sentença que está aqui, ela acaba sendo equivalente a um sim, então, do jeito que eu escrevi ali. Já que estudar direito tributário é a condição necessária, nosso combinado é que a condição necessária é o que está depois do então, certo? E que Daniel ser auditor tem a ver com o que fica entre o se e o então. É aquilo que a gente fala que basta. Né? Então, é como se eu dissesse para você o seguinte, olha, basta Daniel ser auditor, que então ele terá estudado direito tributário. E aí o que ele quer para vocês aqui é que a gente faça essa reescrita usando o já que. Como que eu uso o já que aqui? Se Daniel é auditor, então ele estuda direito tributário. É como se eu estivesse dizendo para você o seguinte, olha, já que o Daniel é auditor, então é porque ele estudou direito tributário. Então, organizando aqui as ideias, vamos de novo. Peguei essa condição necessária, escrevi isso aqui como um sim, então, vi que o lugar da condição necessária era depois do então. Então, estudar direito de trabalho veio para depois do então, Daniel será auditor, veio como antecedente, entre o se e o então. Agora ele quer que eu use o já que, só que também não é o já que no início. Ele quer deslocar esse já que para o meio da frase. Então vai ficar assim, ó. Estudar direito do trabalho, aliás, estudo ou estudou, deixa eu só ver aqui. Aliás, vou trazer o Daniel para frente, né? Porque aí fica mais fácil de entender, olha. Daniel estudou direito do trabalho, colocar assim, olha. Daniel estudou ou estuda, tanto faz, tá? Estudou direito tributário. Eu cismei que o direito aqui é do trabalho, não é? Só que é o tributário que o Daniel teve que ter estudado. Então, ó, Daniel estudou direito tributário. Daniel estudou direito tributário, já que ele é auditor. Já que ele é auditor da Receita Federal, ok? Já que ele é auditor da Receita Federal. Tá aqui, perfeito? Então, ó, Daniel estudou direito tributário, já que ele é auditor da Receita Federal. Aí, professor, eu não posso colocar simplesmente assim, estudou direito tributário, já que Daniel é auditor? Sim, digamos o seguinte, é aquilo que eu estou comentando. Do ponto de vista lógico, o cara não vai considerar a questão errada se ele já começar assim, estudou direito tributário, já que Daniel é auditor. Não tem problema, só que aí fica melhor, vamos dizer assim, né? Já que eu estou falando, quem que estudou o direito tributário não foi o Daniel, então não tem problema nenhum eu trazer o Daniel que estava lá na frente, para frente, né, para o início, para eu já deixar avisado de quem que eu estou falando. Aí já não é mais do ponto de vista lógico, é do ponto de vista do português mesmo, para que a frase fique melhor escrita, tá? Daniel estudou o direito tributário, já que ele é auditor da Receita Federal. Tá feita essa que tá aqui. Tranquilo? Brunão, não pode trocar o tributário aí pelo trabalho, que você... Deixa o tributário mesmo, né? Se deixar o do trabalho, coitado, não vai passar, deixa quieto. Então vamos lá, ó. Já que não fiz os exercícios, não vou ao cinema. É equivalente a caso... Aí a gente vai completar aqui. Caso o quê? Então, ó. Já que não fiz os exercícios. Esse já aqui, gente, é como se fosse o se então. Perfeito? O já aqui, na verdade, é como se fosse o se. Já que não fiz os exercícios. É como se fosse um se. Olha, se não fiz os exercícios, então eu não vou ao cinema. Acaba sendo equivalente a caso o quê? Caso eu não faça os exercícios,
não irei ao cinema. Caso não faça os exercícios, caso não faça os exercícios, caso eu não faça, tanto faz. Caso eu não faça os exercícios, não irei ao cinema. Perfeito? Alguma coisa assim. Se não fiz exercício, já que não fiz exercício, como não fiz, quando não faço, aqui eu quis trocar simplesmente o se pelo caso. Perfeito? Então aqui a gente não tem nem que fazer nenhuma inversão, porque aí é aquela história de simplesmente trocou o se pelo já que é a mesma coisa que o caso. Caso não faça exercício, não irei ao cinema. Acabou. Beleza? Olha essa aqui. Se as ideias estão fluindo, então você está se esforçando. É equivalente ao que, somente se o que. Não é se e somente se. Perfeito? É o somente se. Se as ideias estão fluindo, então você está se esforçando. O que é equivalente ao que no somente se? O somente se não é aquele cara que toda vez que aparece, tem hora que você olha e fala assim, poxa, mas eu não concordo, eu acho que me ficou estranho. Então, por isso que eu já coloco, eu já expliquei no nosso módulo teórico o porquê do somente se, certo? A gente já viu o porquê disso. Agora, ligou o piloto automático aqui, não vai ter confusão. Qual que é o nosso combinado? O somente se entra no lugar do então. Então, ó, vem, tira esse se então e coloca somente se. Acabou. Perfeito? Ó, tá aqui. Tirei o se então e estou jogando somente se. Então fica. As ideias estão fluindo. As ideias estão fluindo. As ideias estão fluindo somente se você está se esforçando. Ok? As ideias estão fluindo somente se você está se esforçando. Combinado? Lembra, quem mais poderia entrar aqui no lugar desse então? Poderia ter colocado aqui o implica também, não é? As ideias estarem fluindo implica você estar se esforçando, alguma coisa assim, ok? A ideia aqui então é, arrancou-se então, no lugar do então, carimba o somente se e escreve a frase. As ideias estão fluindo somente se você está se esforçando, ok? Lembre-se, não é a segunda que vai fazer a primeira. Eu acho que aqui o correto é você está se esforçando somente se as ideias estão fluindo. Lembra que não é só a segunda. Lembra lá daquele caso que eu trabalho com vocês da cidade e do estado. Bianca é mineira, aliás, se Bianca é mineira, desculpa, se Bianca nasceu em Belo Horizonte, então ela é mineira. Se Bianca nasceu em Belo Horizonte, então ela é mineira. É a primeira somente se a segunda ou é a segunda somente se a primeira? Para mim ela é mineira somente se ela nasceu em Belo Horizonte. Então sempre que você olhar para essa leitura do somente se e achar que a segunda somente se a primeira, lembra desse caso. Não é a segunda somente se a primeira. Ela não vai ser mineira somente se ela tiver nascido em Belo Horizonte. Ela pode ser mineira tendo nascido em vários outros lugares. Agora, da primeira para a segunda, sim. Ela nasceu em Belo Horizonte somente se ela é mineira. Isso está correto. Então é por isso que a gente vai sempre trazer da primeira para a segunda. As ideias estão fluindo somente se você está se esforçando, é da primeira para a segunda. Se as ideias estão fluindo, então você está se esforçando, ok? Maravilha. Está feita essa. Está feita essa, e aí com essa eu fecho aqui esse nosso bloco. Bacana, foi não? Questõezinhas aí, exercício de fixação, só para a gente brincar um pouquinho, para a gente conseguir retomar e clarear um pouquinho as ideias do que nós tínhamos visto aí em blocos anteriores na parte de leituras da condicional. Veja se você me entendeu, se tiver dúvida, volte, faça, refaça, porque são modelos interessantes. Perfeito? Um forte abraço, tudo de bom para vocês aí, valeu!